Olá pessoal, graça e paz, Pastor Márcio Gonçalves aqui. Como é que você está? Tudo bem? Que bom, espero que esteja tudo bem aí. Bom, está pronto aí para mais uma aula do nosso curso Lendo a Bíblia Biblicamente? Então, vamos lá. Hoje nós estaremos falando sobre intenção autoral. Uma das aulas mais importantes para você compreender a realidade de ler a Bíblia biblicamente, intenção autoral, tá? Então, vamos lá para o nosso quadro, vamos lá para o nosso slide. Intenção autoral, o que é isso, Pastor Márcio? Intenção autoral. Bom, estritamente falando, Deus é o autor da Bíblia. E os que nós chamamos de autores, na verdade, são escritores, né? Claro que academicamente, o teólogo diz, né, fala de Paulo, de Pedro, Samuel, Moisés, como autores bíblicos, certo? Por causa do ensino da inspiração, de que homem e Deus fazem parte de um mesmo propósito na construção da palavra de Deus do texto sagrado. A gente já viu isso aí no início aqui do nosso curso aqui. Mas, estritamente falando, a Bíblia só tem um autor, e é Deus, ok? E esses escritores, na verdade, eles não criaram, né? Eles registraram a verdade, certo? Eles registraram a verdade que veio de Deus. A verdade que eles escreveram não teve como fonte a mente deles, mas a mente de Deus. Este é o sentido claro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Né? O que diz esse texto aí famoso? Né? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura tem como fonte de inspiração, como fonte de origem, Deus. E junto com esse outro texto aqui, de 2 Pedro, capítulo 1, 2 Pedro 1, 20 e 21, fala: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura, ou seja, nenhum conteúdo da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia, jamais o conteúdo bíblico teve origem na vontade humana. Então está aqui. A gente já viu esse texto, né, lá na introdução, nas primeiras aulas. Jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, falaram da parte de Deus, o conteúdo que eles escreveram teve origem em Deus, né? E a escrita, o registro, ou a fala, né? Alguns falaram o que Deus simplesmente disse, essa ação foi um impelir do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Então, daqui vem o nosso pressuposto da intenção pastoral. Esses homens não falaram de si mesmos, mas falaram da parte de Deus. Então, aqui está o nosso pressuposto da intenção autoral. A intenção de um texto é aquele que o seu autor pretendeu ao comunicá-lo. Então, qual é a intenção de um texto? Precisamos perguntar ao criador, ao autor do texto, porque a intenção de um texto é aquele que o seu autor intencionou, pretendeu comunicá-lo. Eu vou colocar um videozinho aqui, que eu sempre uso nas minhas aulas, de uma série muito conhecida, chamado Eu, a Patroa e as Crianças. Provavelmente você já deve ter assistido. Não sei se você lembra desse episódio. Preste bastante atenção, preste atenção aqui nesse vídeo e dentro do que eu estou falando aqui sobre intenção autoral, e a gente volta agora mesmo.
Os pretzels estão deliciosos. Eu sei, ganhei no jogo de pôquer do meu marido. Ok, voltando ao Eu Sei Porque o Beija-Flor Rufla, eu começo. Eu achei esse livro muito... Uma jornada de autoafirmação. Ai, caramba. O que está fazendo aqui? Você não ia jogar golfe? Como jogar golfe quando um beija-flor está ruflando? Cala a boca e sai. Eu não me importo que ele fique aqui. Sim, eu também não. Acho que seria ótimo ouvir a opinião de um homem. Gente, isso é um convite! Aceito! Olha só, eu serei rápido. Vou direto ao ponto. Não. Esse é o meu clube, tá? É a minha vez. Ah, olha só. Alguém está inseguro. Voltando. Eu acho que esse livro fala de liberdade. Hoje um beija-flor me disse uma coisa diferente. Eu acredito que no início, quando a menininha aparece, ela representa a repressão. Michael, O quê? aqui não criticamos as pessoas. Eu não estou criticando, meus lábios estão fechados. Eu só estou ruflando. Michael, não existe certo e errado quando se discute um livro. Pois eu não concordo. Eu acredito que a autora Angeline Boudreau... Para começar, o nome dela se pronuncia Angeline Boudreaux. Angeline Boudreaux. Mas continua me interrompendo, a palavra é sua, vai. Bom, o livro de Angeline é sobre ausência de ação. E Elvira representa todas as pessoas privadas de direitos sem voz. Quando finalmente ela encontra sua voz, sua canção. Sim, sua canção. Oh, ela representa a ressurreição do espírito. É isso. Galera, mas eu nunca vi tanta besteira. Ué, eu pensei que aqui não se julgasse. Ô, Michael, escuta aqui, você só estaria 100% certo se fosse a própria Angeline Boudreaux em pessoa. Au! Não se mexa. Olá! Janet Kyle, esta é a autora. Desculpe o atraso, Michael. O trânsito estava um caos. Olá, pessoal. Eu sou Angeline Boudreaux. Angeline. Como conseguiu isso? É porque ela e o Franklin têm o mesmo agente literário. Então tá bom, já que você está aqui, Angeline. Angeline. Andy. Já que você está aqui, quer dizer a esse tolo a sua interpretação de como Beija-Flor Rufla, por favor? Ora, é muito simples. Sabem, a Elvira representa todas as pessoas privadas de direito sem voz. E quando ela finalmente encontra sua voz, sua canção, sua canção, representa a ressurreição do espírito. E aí, gostou? Rapaz, eu não me canso de assistir essa série e rir com ela. Essa cena especificamente aí é uma das minhas preferidas, né? É a noite do poker, noite dos homens. E aí a Jay acaba entrando lá no clube dos homens lá e acontece uma confusão danada. O Michael, para se vingar, vai também lá na noite do livro, né? Na noite das meninas lá, para poder se intrometer lá e estragar tudo também. E aí a questão aqui é que elas estão lendo o livro, analisando o livro, conversando sobre o livro, e cada uma quer dar aí a sua opinião sobre qual é a interpretação, qual é a intenção do autor ali, daquele escrito ali, né, do conteúdo. Cada uma vai dando a sua. Para mim, e a Jay começa assim, né? Para mim, né? E assim que ela começa, o Michael chega, e aí ele se mete lá. Aí a Jay fala, tá, então qual é? Não, ele fala assim, não é nada disso não. Então qual é? E aí ele dá aquela explicação lá, e a Jay fala, é impossível, não é nada disso, quanta besteira. Você só poderia ter certeza disso se você conhecesse o autor do livro. Olha só o detalhe. Se você conhecesse o autor do livro. E aí, então, chega a autora do livro, que era amiga do Michael Kyle. E aí, quando
lhe perguntam o que ela quis dizer, qual foi a intenção, o significado e a intenção dela naquele trecho, ela, então, como autora, explica lá e, para surpresa e desagrado da Jay, exatamente aquilo que o Michael havia dito. Bom, o que nós aprendemos com isso aqui, pessoal? Ora, se nós queremos saber qual é o significado, né, e a intenção que o autor tinha no livro que ele escreveu, ou qual é a intenção do livro, ou qual é o significado e a intenção de um livro, de um texto, nós precisamos perguntar para quem? Nós precisamos perguntar para o autor, nós precisamos conhecer o autor. Se isso não for possível, pessoalmente, nós podemos conhecer o autor lendo muitas vezes os seus escritos, que é o que acontece com o texto bíblico, com o texto sagrado. Então, esse é o ponto aqui, essa é a tese aqui principal, né, da intenção autoral. Esse é o pressuposto da intenção autoral. A intenção de um texto é aquele que o seu autor pretendeu comunicar, ok? Comunicá-lo. Pretendeu ao comunicá-lo. Então, esse é o pressuposto da intenção autoral. Agora, em se tratando da Bíblia, a intenção autoral é a intenção que o autor, Deus, né, e seu escritor, os homens santos, como diz o texto bíblico, tiveram ao escrever o que escreveram da forma como eles escreveram. Então, nós não temos o direito, nós não podemos de forma alguma achar qual é a intenção, imaginar, né? Chutar. Não, a gente não criar a intenção. Não, eu vou pegar esse texto aqui e vou usar ele com essa. Não podemos fazer isso. Isso não é correto, ok? Bom, então a Bíblia é a mente de Deus. A Bíblia é a mente de Deus, revelada na mente do escritor, ou dos escritores sagrados, né? Que o texto fala homens santos. Comunicada pela leitura na mente do leitor. Então, quando você e eu lemos a Bíblia, o que nós estamos lendo? Nós estamos lendo a mente de Deus na mente dos escritores. Estamos lendo a mente do autor na mente dos escritores, porque foi isso que aconteceu na inspiração. A mente de Deus, né, como fala que Deus, eles, homens santos, inspirados por Deus, soprados por Deus, é isso que o texto sagrado está querendo nos ensinar. A Bíblia é a mente de Deus, revelada na mente do escritor, comunicada pela leitura na mente do leitor, né, na minha e na sua mente. Então, a Bíblia traz a intenção de Deus, né? Ora, eu não sei se você gosta de escrever, mas quando você vai escrever uma carta, um livro, uma resenha, um artigo, você tem algo em mente e você tem um objetivo ao escrever, né? É o mínimo. Você tem um objetivo ao escrever, você tem uma intenção ao escrever uma carta, ao escrever um texto, uma mensagem, até no WhatsApp, você tem uma intenção. Então, a Bíblia traz a intenção de Deus, certo? Inspirando a intenção do escritor do texto, os escritores sagrados, né, os homens santos, como diz o texto, comunicado pela leitura na mente do leitor, comunicado na sua e na minha mente quando a gente lê a Bíblia Sagrada. Então, a intenção de Deus está na intenção do autor, para nós descobrirmos qual é a intenção que Deus teve ao revelar aquela verdade, aquele conteúdo, né? Aquela mensagem, aquela história, aquele texto. Se nós queremos saber qual foi a intenção de Deus, para que Deus fez aquilo, registrou aquilo, inspirou esses homens a escrever, a registrar aquilo, nós precisamos descobrir qual é a intenção do autor, porque ele recebeu da parte de Deus, qual é a intenção do autor ao escrever o que ele escreveu, do jeito que ele escreveu, a forma como ele escreveu. É assim que nós chegamos aí a entender a intenção de Deus no texto sagrado.
Ok? Agora, existe um erro comum, né? E aqui é que está a importância aí dessa aula, que é esse daqui, ó. Usar um texto bíblico, presta atenção, para dizer o que intencionamos dizer, ao invés de descobrir pelo texto a intenção do autor e assim a de Deus. Irmão, minha irmã, isso aqui é muito comum. Isso aqui é quase o padrão. Quase o padrão. As pessoas há anos, há muitos anos, não é de agora, né? Usa o texto bíblico para o que quer. E entende ele do jeito que quer. Ah, eu vou abrir aqui e aí Deus falou comigo. Entende do jeito que quer, não quer nem saber o que Deus quis comunicar no texto, a intenção de Deus ali, a intenção... Não quer saber de nada, quer saber que Deus vai falar, ele quer saber que Deus vai falar com ele, né? Isso é um dos erros mais comuns. E assim, eu não estou falando apenas sobre o assunto do texto, não, né? Ou seja, do que o texto se trata, mas da intenção. Ou seja, por que é que o texto trata o que trata? Por quê? Para quê? Qual é o objetivo? Esse texto serve para quê? Então, usar o texto com uma intenção que não foi a intenção do autor é uma abordagem não bíblica ao texto. E olha só, o nosso curso aqui é o quê? Lendo a Bíblia biblicamente, certo? Lendo a Bíblia biblicamente. Eu ensino essa verdade nos cursos de homilética da Escola de Ministério. Ensino essa verdade há anos, há mais de 10 anos. É perigoso tanto para quem prega, ensina, quanto para quem lê. Então, para ler a Bíblia biblicamente, nós precisamos ter uma abordagem bíblica ao texto. Então, usar o texto com uma intenção que não foi a intenção do autor é uma abordagem não bíblica ao texto sagrado. Tá ok? Bom, eu vou pausar essa aula aqui para ela não ficar tão longa, mas na próxima aula eu vou te dar aqui alguns exemplos negativos desse erro aí, quando esse erro aí é cometido. Tá beleza? Então, espero você na próxima aula. Até mais!